Olá, queridos. Raíssa e Irene, Deus abençoe a todos vocês. Olha, mais uma aula aqui de escola dominical. Hoje, a lição de número 11, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. A leitura classe está em Esté, capítulo de número 6, versículo 1 ao versículo 14. Quem nunca sofreu uma humilhação? Quem não passou por algum tipo de trama ou de plano ou de algum evento maquiavélico? Quem não almeja uma honra, quem não almeja ser honrado, quem não almeja ter um tapete vermelho estendido? Essas e outras questões estão nesta lição de número 11. E para nós continuarmos, peço que para que você deixe o sininho ativado, curta, compartilhe, comente lá no meu canal do YouTube, Adalberto Teles. Deus abençoe. Como eu tenho o costume de dizer, este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e nos regozijemos nele. Queridos irmãos, palavras-chave foram as palavras que eu escolhi para essa escola dominical. Então, as palavras-chave são Amã, humilhação, Mardoqueu, honra. Então, observem que as palavras-chave estão colocadas estrategicamente. Então, Amã, humilhação, Mardoqueu, honra. Aqui eu repito, então você vê aí Amã, humilhação, Mardoqueu e honra. Essas palavras podem dar até a ideia de uma pregação, de uma mensagem e tal. Por isso que é fundamental olhar no texto e ver quais são as palavras-chave de cada texto. Isso é de importância para todos nós, principalmente para quem é professor, para quem dá aula, para quem é pregador, sempre observar essas questões. Introdução. Os propósitos de Deus continuam é, a se movimentar na história de Esté e Mardoqueu. Deus pode até ficar em silêncio, mas jamais deixará de trabalhar pelo seu povo. E é isso que vemos aqui. Um Deus que opera mesmo sem ninguém ver. Ele contempla todas as coisas e sabe de tudo mesmo antes de acontecer. Olha, gente, coisas importantíssimas estão tendo aqui nesta introdução. Ele continua a se movimentar, porque Deus jamais parou. Deus não para. Jesus disse: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ele está na história, ou seja, Deus é atemporal e ele entra na história para trabalhar pelos seus, assim como ele trabalhou por Esté e Mardoqueu. Ele até pode ficar em silêncio, mas ele está agindo. Ele não deixará de ficar sem fazer, ele vai fazer, porque ele está sempre trabalhando. Ele sabe de todas as coisas e ele está a contemplar todos os seus servos e sabe de tudo, mesmo antes de acontecer. Primeira grande sessão, essa lição continua aí na mesma estrutura. Então, a primeira grande sessão, o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Uma noite decisiva. Então, a gente percebe que em uma noite tudo vai virar. Gente, eu lembro do salmista: o choro dura uma noite, mas a alegria veio ao amanhecer. Lembrem-se de que às vezes a dor, a doença, a solidão, o sofrimento é tudo pior na noite. Aquilo que a gente sente potencializa à noite. Isso se torna maior quando a gente está à noite. E isso é muito triste. Mas aí ao amanhecer, a vitória, o socorro, ele vem. Precisamente, a noite vai produzir o giro da roda da fortuna. Uma versão antiga afirma maliciosamente que a leitura dos anais era para conseguir conciliar o sono.
As crônicas são como uma memória civil que preserva e permite atualizar os fatos. Podem ser memória que interpela. Através deles, não em sonho, nem em visão, Mardoqueu aparece ao rei na noite sem sono, de novo por meio da palavra, sem ele o saber, sem agir, ou seja, sem Mardoqueu saber, sem Mardoqueu agir, porque é Deus que está agindo. Então, observe que eu aqui dialogo com uma leitura aí maliciosa, uma leitura que tenta diminuir o milagre. Ontem eu estava ouvindo uma pessoa tentando diminuir o milagre de Deus, e eu simplesmente falei, saindo, milagre não se explica, milagre se testemunha. Uma pessoa não tem como explicar por que, que a pessoa voltou da morte. Ela pode explicar a causa da morte, mas não pode explicar por que, que ela voltou. Então, assim, vamos falar de Lázaro, 4 dias já morto. Como é que explicar que esse camarada voltou? Ah, tem como explicar, ele estava doente, a doença era tal, e aí veio o falecimento, veio o óbito. Mas o retorno, então não tem como explicar, tem como testemunhar. Então, quando alguém diz que uma leitura maliciosa vai fazer com que ele leu para que ele não, para que tivesse sono, gente, Deus dá sono, Deus tira sono, Deus levanta poderosos, Deus derruba poderosos, Deus faz lembrar de seus servos. Então foi o que aconteceu nessa noite, foi a virada, foi o que Deus estava já em seu plano traçando para que viesse o livramento na vida de Mardoqueu, de Esté e de todo o povo de Israel, todo o povo judeu. Então o rei não vai ter sono, ele não vai querer ler para dormir. Ele está virado realmente, ele está ali aceso. Como diz a nossa linguagem no século XXI, ele está ligado. E Deus é que fez isso. Deus incomoda, não deixa dormir, para que a pessoa entenda que o Senhor está dentro de todos os propósitos. Começa a girar no relato uma constelação de ignorância, ou seja, nesse relato começa a girar uma constelação de ignorância dos personagens, com o conhecimento do leitor, ou seja, com o nosso conhecimento a gente consegue perceber que há uma ignorância dos personagens dentro desse contexto. E como a gente vai desenvolver isso? A Suene ignora que Esté é judia, que Amã odeia Mardoqueu, ele está ligado, ele sabe, ele entende. Porque o judeu tem uma aparência também própria, peculiar. Então ele vai ignorar isso. O rei ignora que Amã odeia Mardoqueu, que Esté que este é judeu, desculpa. Então Amã, o rei, ele vai ignorar que Amã odeia Mardoqueu, que este é judeu, que ele deve a vida a Mardoqueu porque ele já havia livrado. Amã ignora que Esté é judia, que Mardoqueu salvou a vida do rei. Dessas ignorâncias transcorrerá que Amã não será vítima do rei, mas de sua própria vaidade, e por ela do Senhor. Então, é claro que por causa dessa vaidade, ele também vai ser condenado pelo Senhor, também sofrerá, será vítima do Deus que é justo por excelência. Então, às vezes Deus permite até que nos ignorem, sabendo quem nós somos, sabemos o que temos, sabendo o nosso potencial, mas ignoram, porque Deus está agindo dentro desse propósito. Deus está permitindo porque Ele quer revelar a sua glória. Gente, às vezes a glória de Deus é revelada naquilo que nós sofremos, naquilo que nós passamos. Não que Deus queira que a gente sofra, mas é necessário o sofrimento até para que haja um crescimento. Na lição passada, nós estudamos que
quando o povo está tudo bem, aí vem o sofrimento, porque as pessoas esquecem, desistem de Deus. Parece que, gente, o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4,12 que ele sabe se comportar, tendo ou não tendo. E aí ele diz: em todas essas coisas estou experimentado. Nós precisamos lembrar que Jó passou por esse processo quando o inimigo das nossas almas, o acusador, disse: ele tem porque ele te serve porque tem. Claro que hoje, depois da morte e ressurreição de Jesus, o diabo não tem mais essa autoridade, porque Romanos mesmo diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é ele quem justifica. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Então a gente não serve porque a gente tem ou porque somos alguma coisa de riqueza, ou seja lá o que for. Não, mas por causa dele, é ele que justifica. Mas existem pessoas que, infelizmente, para o nariz não ficar em pé, para não ter a arrogância, para não destratar outras pessoas, já passam por certos problemas, por certos processos. E os judeus fazem parte dessa categoria. Estava tudo bem, não estavam nem aí para o templo, aí Deus, é assim? Então vou permitir que venha aí algo, e rapidinho se despertaram. Então, queridos, que nós venhamos ter essa graça de Deus, de manter-se fiéis a Ele, tendo abundância, não tendo abundância, porque Deus contempla todas as coisas. Então, vamos ser sim ignorados. Esther foi ignorada, Mardoqueu foi ignorado, todos esses servos foram aí ignorados, e olha o que Deus fez. Deus fez um milagre acontecer. Segunda subseção da primeira sessão: forca ou honra? Amã, movido por um orgulho e ódio, constrói uma forca para Mardoqueu, esperando com isso receber honra e satisfação pessoal ao eliminar seu inimigo. Ele simboliza a busca desenfreada por poder e glória pessoal, à custa dos outros. A forca que Amã planeja se torna um símbolo de sua própria queda, pois em uma reviravolta dramática, ele acaba sendo enforcado nela, enquanto Mardoqueu é honrado pelo rei. Gente, olha isso. Por causa do orgulho e ódio, ele constrói uma forca para Mardoqueu. Gente, eu vou lembrar aqui do versículo que eu falei nas últimas aulas. Quem planta vento, colhe tempestade. Quem faz uma cova, nela cairá. É claro que quem deseja, né, o mal para os outros, a recompensa em breve lhe virá. Então, queridos irmãos, alguns até falaram aí que a vingança é um prato que se come frio. É, por que tem tanta gente com doenças como câncer, como outras, depressão e outras, por causa da falta de perdão, da falta de amor, da falta de compreensão? Eu vejo essa questão de Amã querendo ser honrado nas costas de Mardoqueu. Isso às vezes acontece em ministérios, acontece em igrejas, obreiros que querem derrubar outros obreiros, homens que querem derrubar outros homens, pessoas que ficam felizes com a queda de outros líderes. Tudo isso, gente, são síndromes de Amã. Então, que a gente venha jogar essa síndrome de Amã por terra e deixar que as pessoas fluam, deixar que Deus honre as pessoas, deixar que Deus exalte. Olha, eu aprendi uma coisa: quer saber quem realmente é teu amigo? Olha para o semblante dele quando você conta uma vitória, quando você conta uma conquista. Se essa pessoa fechar a cara, se essa pessoa não sorrir, se essa pessoa colocar um semblante de tristeza, não é teu amigo. Então, queridos, vamos entender que sempre vai existir, ou sempre vão existir, os Amãs da vida. Então, ele tenta fazer isso, e aí ele vai. Isso direto aí, até na vida secular, pessoas eliminando outras porque são ameaças, porque vão crescer com a eliminação daquela pessoa. Então, o que acontece?
é que Mardoqueu vai ser honrado pelo rei e Amã acaba sendo enforcado pela sua própria forca, gente. E isso não é muito bom. Por outro lado, Mardoqueu que não busca a própria glória, age com integridade e fidelidade, tanto ao seu povo quanto a Deus, porque a preocupação de Mardoqueu não era ele, não era Esther, era o povo, porque ele sabia da iminência, ele sabia de que o povo estava perto de um extermínio, de um genocídio. Então a gente vai perceber o quê? Que Amã não está preocupado com a sua posição. Ele não fez questão de que o rei o honrasse, porque ele ajudou em livrar da conspiração daqueles homens. Não, ele se preocupou com o rei. Amã, Mardoqueu não estava querendo crescer nas costas de Esther, colocando Esther como rainha. Não, ele estava ali com toda a inteligência, já preparando o caminho para que tudo desse certo a favor dos judeus naquele instante. A melhor coisa que tem na vida de um crente, de um obreiro, de um servo de Deus, de um pastor, seja quem for, é que a glória seja dado a ele. Como diz o salmista, não a nós, não a nós, mas ao Senhor glória. Gente, vamos deixar esse negócio de lado de ser aclamados. Desculpe aqui eu falar, mas eu preciso falar isso aqui. A gente está vendo as redes sociais colocando inimizades, por exemplo, os maiores pregadores do século, aí botam pregadores, gente, botam homens que nunca foram presos por Jesus, nunca apanharam por Jesus, só pregam, gente, só pregam. As almas que são salvas porque a igreja fez um trabalho evangelístico, oração. O papel da pessoa é só ir lá pregar ou cantar. Essas pessoas não curaram ninguém, não foram presos, nunca sofreram açoite, e a gente dando uma honra que pertence a Deus, porque o profeta Isaías não está mais aqui, mas a mensagem dele fala até hoje. Não é o mensageiro, é a mensagem. E nós temos que falar igual ao salmista: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Senhor glória. Entende? Então vamos glorificar só o nome do Senhor. Aí outros botam 4 pregadores que são maiores, aí vai colocando rivalidade, gente, talvez inconscientemente ou conscientemente, e isso não é bom. Então que a gente venha ter aí essa mesma pegada, essa mesma perspectiva de Mardoqueu, não buscava a glória para si, mas agia com a integridade e fidelidade, tanto ao povo quanto a Deus, que nós venhamos fazer isso, tanto ao povo, à igreja, quanto a Deus, essa fidelidade. Ele é recompensado com honra pública, sendo vestido com as vestes reais e conduzido em um desfile pela cidade em reconhecimento de seus feitos. Isso contrasta a justiça divina. Enquanto Amã é condenado pela sua maldade e orgulho, Mardoqueu é elevado pela sua retidão e humildade. Não se preocupe se não estão te olhando, se não estão te vendo. Não se preocupem se vocês não estão sendo honrados como deveriam ser honrados, porque quem faz melhor juízo é Deus, quem faz melhor honra é Deus. E às vezes a gente quer no momento errado, às vezes a gente quer honra no lugar de justiça. A gente quer ser honrado porque Deus mostra justiça. Gente, vamos esperar somente no Senhor. Nós até não estamos nem em iminência de morte, mas Mardoqueu e o povo estavam. Então é aquilo, ele fez a obra, ele fez o trabalho, ele denunciou que o rei iria morrer. Ninguém fez nada. Você não vê parte nenhuma da Bíblia dizendo que Mardoqueu ficou chateado, que se aborreceu, que o rei não fez nada. Aí vem as pessoas que dizem, que vão conjecturar e dizem: talvez Mardoqueu ficou isso. Mardoqueu não, gente. Maturidade espiritual. O que nós precisamos é ter maturidade espiritual. Se não nos honrar, se não citar o nosso nome, se não nos escolheram, glória seja dada ao Senhor, porque no tempo certo Deus irá fazer a sua justiça, a sua vontade, o seu querer, entende? Então a gente precisa compreender essa
perspectiva de Deus, Deus olha totalmente diferente do homem. O homem olha o sucesso como? Está prosperando, está com dinheiro, está com carro novo, está com a casa boa. Deus totalmente diferente. Deus olha de maneira totalmente diferente. Então, que a gente venha compreender o agir de Deus. O agir de Deus é totalmente diferente, gente. Já haviam se passado cerca de 5 anos de quando Mardoqueu revelou a conspiração contra Assuero. Observem, 5 anos se passaram em que Mardoqueu foi lá e ajudou no livramento. E nada aconteceu. Tudo ficou, entre aspas, ou entre parênteses, aparentemente esquecido. Ao homem, gente. Lembram de José? 2 anos. E o que ele falou para o copeiro? Ó, lembra de mim, hein? Fala lá para o faraó que tem alguém aqui que sabe discernir sonhos. 2 anos. Aqui, 5 anos. Esquecido. Naquela noite, contudo, o Deus que tem poder sobre todas as coisas, incluindo a fisiologia humana, tirou o sono do rei. Salmo 127:2. Sem dormir, Assuero ordenou que trouxessem e lessem perante ele o livro de registro dos fatos importantes do reino. Esther 6:1. Certamente não eram poucos os relatos. Só Assuero já estava há cerca de 13 anos no trono. A providência divina fez com que fosse lido exatamente o trecho que falava do feito de Mardoqueu, que pôs fim à conspiração contra o rei. Lembrando que, ó, livros aqui, ó, rolos, pergaminhos, gente, não são livros com páginas igual nós temos, não, tá certo? Porque o livro também, né? O Sefer, livro, também é um outro nome dado aos rolos, aos livros. Então, ele abre e cai exatamente porque Deus conhece, gente, a fisiologia. É Deus que deu o hormônio do sono, que dá à noite para dormir, mas é ele que também faz a pessoa ficar acordada, para lembrar também, para não só fazer com que ele tenha poder sobre a fisiologia, mas também que ele tem poder sobre a fisionomia, porque Deus dá a pessoa certinha para quem ele precisa dar, para vir o livramento, para vir a vitória, para vir o socorro, e aí vai e descortina para o rei Assuero. Olha aí quem fez, olha quem te ajudou, olha o milagre aí. E aí ele vai desfazer toda a justiça. Não, não posso deixar o povo judeu ser assassinado, ser morto, cara, porque esse homem foi o que me deu livramento. Se ele está ali há 13 anos, imagine quantas outras situações ele não passou. Então, Deus fez tudo dentro do seu tempo. Passados 5 anos, gente. Lembrem-se de Abraão, 25 anos aguardando a promessa se cumprir. E lembrem-se de Hebreus, todos esses morreram aguardando a promessa. Não tem esse negócio de quem tem promessa não morre. Morre, mas morre aguardando. O fato de eu morrer, as promessas ainda não se cumprirem, não significa que elas vão deixar de se cumprir. Eu estarei aguardando e Deus estará cumprindo todas elas aqui na terra. Todas as promessas estarão se cumprindo. Mães que Deus falou que seus filhos iam se converter e hoje elas não estão aqui. Uma hora Deus irá salvar esses filhos. Maridos e mulheres que vivem assim ou assado. Se Deus prometeu, vai acontecer. Se Deus prometeu, tá, gente? Não fiquem acreditando em palavras que dizem: ó, teu marido vai voltar, teu filho vai voltar. Não. Se Deus falou, acontecer. Caso não, espere no Senhor que Ele vai fazer o que tiver que ser feito dentro do seu tempo. Não importa quanto tempo, mas dentro do seu tempo. Assim, a palavra de Deus declara, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Deus tem
essas coisas ali, nada foge do seu controle. Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que deles habitam. Segunda grande sessão, Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Então agora é a segunda. Um ato de justiça. Amã, que planejava eliminar Mardoqueu, e obter reconhecimento pessoal, é surpreendido quando o rei ordena que ele próprio honre Mardoqueu publicamente. O rei, sem saber do conflito entre Amã e Mardoqueu, pede a Amã que prepare um desfile em que Mardoqueu, vestindo as roupas reais, seja conduzido pelas ruas de Suzã em cima do cavalo do rei, como forma de honra, ou como forma de honrar sua lealdade e serviço ao império. Pronto, Deus virou, gente, ó. Deus virou tudo. Isso aqui lembra muito de José. Faraó no Egito fez a mesma coisa. Aí quem é que está lá que tem que prostrar diante de José? Ah, o seu inquisidor ali, que por influência de sua mulher, né? De Potifar, foi obrigado a jogá-lo na cadeia, e aí agora as 11 estrelas, e agora os 11 feixes também vão ter que se prostrar. Mas olha a humildade. Gente, a Bíblia diz que a humildade precede a honra. Ninguém honrado pode ser orgulhoso. Então, a humildade precede a honra. Quando todos ali se prostram, José, eles pedem perdão, ele diz, Deus usou vocês. Deus que planejou tudo isso para que eu estivesse aqui, para que desse livramento à casa de meu pai. Olha, gente, isso é humildade, é hombridade. A honra vem em segundo plano. Não adianta ter honra e ser orgulhoso. Ninguém vai querer estar perto de você. Ninguém vai querer te ouvir se você não tem humildade. As pessoas querem ouvir pessoas humildes. Pessoas querem ouvir povo do meio do povo. E mesmo que tenham um destaque no meio do povo. Por isso, essa imagem aí, povo no meio do povo, para que a gente se destaque a partir da humildade, porque a humildade precede a honra. Então a humildade vai na frente, a honra segue. E posso ser sincero para todos vocês, a humildade também já é uma característica de um homem honrado. Uma pessoa que é honrada tem essa humildade. Então, Mardoqueu, porque não é Mardoqueu que manda matar Amã, não, é o rei. Então, Mardoqueu segue o fluxo. Mardoqueu é um homem honrado, é um homem de Deus, mesmo sem a palavra Deus aparecer neste livro, mas Deus está tomando ali o controle de todas as coisas. Este momento é um ato de justiça, onde os papéis se invertem. O homem que planejou a morte de Mardoqueu é forçado a homenageá-lo. Amã, que buscava humilhar e destruir Mardoqueu, acaba reconhecendo sua grandeza perante todo o povo. Essa situação não apenas humilha Amã, mas também exalta Mardoqueu, mostrando que a justiça, mesmo que tardia, sempre prevalece, mesmo que tardia na perspectiva humana, porque na vontade de Deus, no cronos de Deus, acontece no tempo certo, porque Deus não tarda e Deus não falha, porque tem gente que diz que Deus tarda, mas não falha. Não, ele não tarda e nem falha, ele chega no tempo certo, como está em Gálatas capítulo 4, versículo 4, nascido de mulher, na plenitude dos tempos, pleroma, plenitude, no tempo cheio, ali no momento certo. Então, tudo vai acontecer no tempo certo. Ah, mas irmão, eu estou vivendo há muitos anos nessa situação, ainda não alcançou o plenoma, ainda não chegou na plenitude. Na hora da plenitude, o negócio vai acontecer, Deus irá trazer a solução, a justiça virá, o socorro virá e Deus mostrará a sua glória e a sua honra sobre todos nós. Todos verão, irmãos, da mesma forma que as pessoas estão nos humilhando diante dos outros, a honra virá diante de todo mundo também. Presunção e autoconfiança. Amado,
É um exemplo clássico de uma pessoa que, movida pela presunção e pela autoconfiança, acredita que seu poder e status o colocam acima dos outros e garantem sua vitória. Gente, Jeremias foi bem claro. Maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Não é maldito o homem que confia em outro homem. Todo mundo interpreta assim, está errado. Maldito o homem que confia em si mesmo, no seu status, sabe? Na sua segurança, no seu currículo. Se eu fosse falar aqui meu currículo, gente, minhas graduações, eu não preciso disso, mas eu tenho. Mas eu não confio nisso. Como eu digo no Salmo, no salmista diz, muitos confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção em nome do Senhor, no nome do Senhor. Vamos fazer menção do nome do Senhor. Vamos esquecer das nossas qualidades. Josias e Josafá disse: nosso socorro está em ti, pois esperamos em ti. Nós não temos força, ou seja, nós não temos capacidade. Lance sobre ele as suas capacidades e suas incapacidades. Nós não podemos ser presunçosos. A glória pertence a Deus. Eu não estou dizendo que você vai desqualificar todo o seu currículo, não é isso. Mas pegue esse currículo e coloque à disposição de Deus. É Ele que vai te honrar, é Ele que vai te exaltar. Já pensou você numa entrevista, você tendo toda a capacidade e alguém com menos capacidade entra e você fica, mas era eu mais qualificado, porque a honra pertence a Deus. A qualificação é importante, mas Deus é que coloca, Deus é que põe, Deus é que tira, Deus é que estabelece. Ele é tão convencido de sua própria importância que, ao ser convocado pelo rei para sugerir como alguém deveria ser honrado, assume imediatamente que a honra seria para ele. Essa presunção o leva a propor uma cerimônia grandiosa, sem imaginar que o rei estava se referindo a Mardoqueu, seu inimigo. Outra coisa, gente, vamos parar de ficar olhando para a aparência. Deus olha o coração. A aparência não é nada. O homem bonito hoje, amanhã envelhece. A mulher bonita hoje envelhece. E às vezes o homem fica bonito e envelhece. Então, gente, vamos olhar para o coração, vamos olhar para o interior, vamos fazer um juízo, porque a Bíblia diz que a gente não é que a gente não pode julgar, mas a gente tem que fazer juízo pela reta justiça de Deus. Então, julgue segundo a reta justiça de Deus, não porque você olhou e gostou ou não gostou, mas para aquilo que é certo, para aquilo que é correto. A autoconfiança de Amã não era baseada em verdadeira sabedoria ou humildade, mas em orgulho e desejo de reconhecimento. Sua presunção o cegou para a realidade, levando a uma situação de extrema humilhação quando se viu obrigado a realizar a honra que ele mesmo idealizou para Mardoqueu. Olha que tristeza, gente. Imagina esse homem, eu acho que até se ele mesmo gostaria de se enforcar, não precisava nem alguém enforcar. A ironia e o contraste entre o que ele esperava e o que realmente aconteceu são um poderoso exemplo de como a presunção pode levar à queda. Jesus ensinou assim, ó, quando vocês forem numa festa, não sentem nos lugares mais importantes, não procure os primeiros lugares, porque talvez alguém mais importante, alguém convidado, vai assumir o seu lugar e você tem que tirar, tem que sair dali. Então sente se alguém te convidar. Se alguém te convidar, pode chegar quem for, você não sai porque ele te convidou e ele te colocou ali. Não seja presunçoso, não queira crescer nas costas de ninguém. Se o obreiro não fez, não espere a reunião de obreiro para chegar lá e acusar o obreiro. Vá lá e faça. Se ele não fez, você faça. E depois deixe que Deus te honre. Nós não precisamos crescer às custas de ninguém. E digo mais, hein? Deus sabe e vê todas as coisas. O devido lugar da honra. Uma ação-chave é repetida 6 vezes. A quem o rei quer honrar. É uma frase indeterminada que admite por sujeito um. E daí brota o equívoco. O rei pensa mentalmente em Mardoqueu,
pensa mentalmente em si mesmo, porque é Mardoqueu que pergunta a quem o rei quer honrar. Isso aparece 6 vezes. Então, na mente do rei, eu quero honrar Mardoqueu. Na mente de Amã, ele quer honrar a mim. E com íntimo deleite, a expressão 4 vezes. Na descrição está vendo a si mesmo. Não pode haver outro. O camarada é muito presunçoso, gente. O camarada, isso aqui está tão claro que dispensa até comentários. Devemos nos alegrar quando alguém é honrado. Incomodar-se com isso pode ser expressão de orgulho. Honrar os que são dignos de honra agrada a Deus e não deve ser confundido com bajulação. Está aí os versículos. Contudo, é preciso considerar sempre que a honra não se exige, se recebe com humildade. Não se exige honra, gente. Eu não sou parâmetro para mim mesmo para exigir alguma coisa. Com a honra recebida, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Uma honra efêmera pode nos levar a esquecer nosso lugar e nos deixar ao vento. É preciso manter os pés no chão. E às vezes, quando a gente somos honrados, temos que tomar cuidado para não se esquecer de quem está nos honrando. Duas pessoas são importantes nisso aí. Primeiro, Deus acima de tudo e quem Deus está usando para nos honrar. E muitas pessoas são ingratas porque são honradas, crescem e esquecem daquelas pessoas que honraram. E essas pessoas às vezes crescem até mais de quem recebeu a honra, porque isso é normal, isso acontece, mas é necessário voltar lá atrás e reconhecer a honra daquela pessoa que nos honrou, porque quem nos honra às vezes é mais honrado do que nós que somos honrados. Então a gente precisa sempre lembrar disso. Terceira grande sessão e a última grande sessão. A síndrome de imperador. Soberba de Amã, primeira subseção. A síndrome de imperador refere-se a uma mentalidade onde alguém, ao alcançar uma posição de poder ou influência, começa a agir com arrogância e em um senso de superioridade, acreditando estar acima dos outros. Na história de Amã, essa síndrome se manifesta claramente, levando-o à queda. Muitos homens e mulheres, é uma vaidade tremenda, gente, com negócio de cargo, de títulos, de posição. A gente precisa entender, eu dou aula em seminário, e eu mesmo na minha classe, eu sempre falo, ó, na classe não tem pastor, não tem missionário, não tem, é todo mundo aluno. Acabou a aula e cada um recebe seus cargos, fica seus cargos, e todo mundo se respeita, todo mundo ali aceita, e um trata o outro dentro das suas posições, mas como aluno não quer dizer que eles deixam de chamar de pastor, mas todos entendem os seus níveis, então a gente precisa entender isso, que se nós não nos posicionarmos para o lado da humildade, da simplicidade, nós estaremos fadados à queda, ao fracasso. Eu já vi gente dizendo: a igreja tem que me colocar nos melhores hotéis mesmo, me colocar no melhor restaurante. Gente, a igreja não tem que fazer nada. Somos nós que temos que fazer pela igreja. A igreja é uma mãe, a igreja nos acolheu, a igreja nos recebeu. Então agora é hora de retribuir o que a igreja fez. Eu não digo igreja no sistema, eu digo a igreja mesmo, a triunfal, a igreja que nos recebeu, que nos acolheu. E aí parte para a igreja local, que é também uma parte da igreja soberana. Então a gente tem que entender isso. Vamos ficar mais na humildade, porque a queda é inevitável na vida de quem se orgulha. Amã é o exemplo clássico de alguém que sofre da síndrome de imperador, elevado a uma posição de grande poder no Império Persa. Ele rapidamente se deixa dominar pela arrogância. Ele espera e exige que todos se curvem diante dele. E quando Mardoqueu se recusa a fazer isso, Amã não vê isso apenas como uma afronta pessoal, mas como uma ameaça ao seu suposto direito de ser venerado. E o judeu vai se dobrar. O judeu já aprendeu com
à idolatria, ele não tem como. Sua soberba o cega, levando-o a planejar não apenas a morte de Mardoqueu, mas o extermínio de todo o povo judeu. Olha a insanidade desse homem. Olha o quanto esse homem é insano, gente. Olha o quanto esse homem é louco por causa do poder. A soberba de Amã o faz acreditar que ele é intocável, que suas palavras são lei e que ele merece ser honrado acima de todos. Ele é um Deus, ele é um semideus. Essa mentalidade imperial o leva a tomar decisões impulsivas e destrutivas, sem considerar as consequências no final. Sua arrogância e sua ruína, ou sua arrogância é sua ruína, me perdoe. Quando ele é forçado a honrar Mardoqueu, mas cabe tanto aqui sua arrogância e sua ruína, né? Mas aqui o ideal é sua arrogância é sua ruína. Quando ele é forçado a honrar Mardoqueu publicamente e eventualmente é forçado na mesma forca, é enforcado na mesma forca que havia preparado para seu inimigo. Esse é o final de todo arrogante e de todo orgulhoso. Um mau prenúncio. Um mau prenúncio. Na narrativa de Amã, simboliza os sinais de sua iminente queda. Mesmo enquanto ele ainda está no auge de seu poder e influência. Ao longo da história de Amã, há momentos que servem como presságios de sua desgraça futura. Um desses prenúncios ocorre quando ele é chamado a honrar Mardoqueu. O, o homem que ele planejava destruir para Amã. Essa ordem do rei é um golpe profundo em seu orgulho e um sinal de que sua ascensão está começando a desmoronar. Outro prenúncio é a construção da forca destinada a Mardoqueu, que acaba se tornando o instrumento de sua própria execução. Gente, larguemos, abandonemos a carnalidade, porque a arrogância, o orgulho, a vaidade, a presunção são obras da carne. Mardoqueu sofreu por causa disso. Esses eventos indicam que, apesar de sua aparente vitória e poder, as ações de Amã estavam rapidamente se voltando contra ele. É isso que vai acontecer com essas pessoas. Vamos voltar à humildade, à simplicidade, entende? Vamos voltar à simplicidade. A soberba de Amã. Amã não percebe que seus atos arrogantes e a extrema confiança em seu poder estão, na verdade, pavimentando o seu caminho para a sua queda. Sua incapacidade de reconhecer os sinais e sua presunção de que ele está no controle absoluto cria um falso senso de segurança. A ordem do rei para honrar Mardoqueu deveria ter servido como um alerta de que seu plano maligno não tinha o favor de Deus e que as circunstâncias estavam mudando contra ele. No entanto, a soberba de Amã o impede de ver o mau prenúncio de sua destruição iminente. Então foi a soberba, a queda dele e a queda de muitos e muitos outros homens. Conclusão: quanta coisa mudou em Suzã em menos de 24 horas. Nosso Deus é grande e poderoso. Perdemos muito tempo com discussões e debates, e às vezes fazendo o que ele não nos ordenou fazer, no afã de resolver nossos problemas. O segredo é confiar no Senhor e viver com humildade, fazendo a sua vontade. Ele permanece no controle e sempre age no momento certo. Que Deus abençoe a todos vocês mais uma vez aqui nesta aula. Até a próxima. Estamos fechando o trimestre. Deus abençoe. Haris Caierene, compartilhe, curta, comente e deixe o sinal lá, o sininho ativo. Um abraço!